Salve, torcida americana! Esse é o Vale Verde Entrevista, um podcast que vai entrevistar os jogadores que passaram pelo nosso coelhão no período do Vale Verde. A ideia é resgatar um pouco dessa história tão rica e ao mesmo tempo tão escassa. Nosso primeiro entrevistado é ninguém menos que o Colatina. Salve, Colatina! Seja bem-vindo. Quero começar te perguntando qual o seu nome completo, onde você nasceu e como foi sua infância e adolescência até chegar no América. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Eu nasci na cidade de Colatina, Espírito Santo. Meu nome é Antônio Carlos Marçal. Meu pai é Gilberto Marçal. A minha mãe é Enilce Pereira Marçal. E nasci e fui criado numa fazenda. Nasci em Colatina, mas nós tínhamos uma fazenda, meu avô tinha, meu pai, aonde nós crescemos lá até uns 5 anos de idade, depois nós fomos para a cidade, que é a cidade de Colatina. E de lá desenvolvemos toda a nossa vida até quando eu saí de lá. Então, estudei na cidade, jogava o nosso futebol, aquelas peladas que tinha de rua, que nós fazíamos sempre. E fui me desenvolvendo, naturalmente, meu futebol, meus 8, 9, 10 anos, 12, 13. E aos 11 anos nós montamos uma equipe chamada Fluminense. Eu torci pro Fluminense, alguns amigos também torciam pro Fluminense. Montamos uma equipe para nós, nessa faixa etária de 11, 12 anos, 13. E começamos a jogar, nos municípios ali próximos. E começamos a se despontar, como jogador. E até que surgiu a oportunidade de eu fazer teste no Colatina, que tinha o juvenil, que lá tinha a Associação Atlética Colatinense, que era profissional da minha cidade. E eu fiz teste no juvenil, passei, aí joguei alguns amistosos pela equipe lá do Colatina no juvenil. Aí depois meu pai me arrumou, meu pai trabalhava na rede ferroviária, como a Desportivo faz parte na rede ferroviária de Espírito Santo. Aí meu pai conversou com um amigo que trabalhava praticamente lá dentro e conhecia os diretores lá, e eu fui para a Desportiva. E houve outro convite, de um amigo da cidade ali, que é daí de Belo Horizonte, que tinha do seu Onofre Ruas, que foi vice-presidente do América Mineiro aí, fazia direito lá na minha cidade, faculdade. E aí os amigos falaram com ele, sobre mim. Ele pegou e marcou um dia e nós se encontramos, nos apresentamos, e ele falou que me traria, para Belo Horizonte para mim poder fazer um teste. Isso foi em 79. Fiquei na casa dele um dia, aí no outro dia ele me apresentou no clube, do América. Aí eu já estava de juvenil para júnior já, E aí o treinador era o Pedrilho, aquele que foi atleta do Atlético, foi treinador do Atlético também. Então, onde eu fiz o teste, passei e comecei minha caminhada dentro do América entre juvenil e juniores. Aí nos juniores, eu joguei 2 anos juniores, fui destaque, eu era meia-direita, minha posição era meia-direita. Aí depois, do andar da carruagem, foi mudando lá e acabei caindo na lateral direita e comecei a jogar na lateral direita. Fui convocado, nesses 2 anos, fui convocado para a seleção mineira durante 2 vezes, Peraí, Colatina, explica melhor esse lance de ir para lateral. Você era meia e virou lateral por quê exatamente? Você viu uma oportunidade ou foi algo imposto por algum treinador? Não, na época, como eu falei, eu cheguei na meia direita, cheguei a jogar várias partidas com a meia direita, mas aí na época chegou o treinador Lélio Borges e começou a me deixar no banco, E eu não jogava, só entrava aos poucos, Aí depois teve um problema muito sério com ele lá, com ele querendo me demitir, querendo me dispensar do clube. Descobriram que ele tinha um lado dele meio estranho lá. Ele ficava dando em cima dos atletas, E eu não era um dos meninos dos olhos dele, Aí nesse período aí que aconteceu tudo, ele foi demitido
E eu continuei na mesma situação, né? No banco, às vezes, quando eu as partidas. Aí quando assumiu o Maurício Magalhães, né? Como treinador. Aí o Maurício Magalhães começou a colocar na lateral direita, fazer uns experimentos na lateral direita. Aí joguei uma partida, fui bem, joguei outra, fui bem e continuei como lateral direito. E quando foi que você subiu pro profissional? Em 82 fomos para a Copa Cidade de São Paulo, que, né, acho que foi uma das primeiras edições, né, que teve da Copa Cidade de São Paulo. E aí, né, quando nós fomos, eu já fui já com o contrato assinado, com o contrato já assinado. Eu, Adilson Gomes, Devaldo, fomos todos com o contrato assinado. Eu tinha aqueles receios, né, de mandar os jogadores e chegar lá, ter a sede de clubes e levar a gente de graça, entendeu? E aí quando eu voltei da cidade de São Paulo, eu já vim e ingressei a equipe profissional. Que o treinador da época era o Jair Bala. E ele já começou a nos aproveitar. E aí já ficava no banco, participava com o pessoal. E acho que a terceira rodada, eu acho por aí, a quarta rodada, o Cacau, que era o lateral, se machucou. E aí eu já entrei como titular, não saí mais. Essa Copa São Paulo que o Colatina jogou foi a 15ª edição da Copinha e, apesar de ser Copa São Paulo de 83, ela aconteceu em dezembro de 82. O América ficou no grupo junto com São Paulo, Inter, Palmeiras e Corinthians. Só pedreira, né? Se classificavam 2 de cada grupo e a gente ficou em terceiro colocado. Ficamos na frente de Palmeiras e Corinthians, mas não foi suficiente para ir para as quartas de final. Mas então, Colatina, quando você voltou, já foi pro profissional ser treinado pelo nosso ídolo Jair Bala. Como era o seu Jair treinador? E Jair Bala era o treinador nosso da época, né? E ele sempre deu moral, né, para a rapaziada que subia, né, do juniores pro profissional. E naquela época, quando terminou a Taça Cidade de São Paulo, esses atletas, praticamente os 11 atletas que jogaram na base do América, tudo subiu profissional, que já tinha estourado a idade, né? Mas os únicos assim, que foi titular foi eu e o Adilson Gomes, né, que é falecido, né? E que fomos titular, mais com frequência, assim, entendeu? E o Jair Bala sempre deu moral, deu espaço pra gente, né? Que nós éramos da base. Ele, como treinador, era bem orientador, ele enfatizava bastante que a gente tem que sobressair nos jogos, apresentar bem, orientava bem dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos. E assim a gente foi crescendo aos poucos, né, com as orientações dele. E seguimos a nossa carreira, né? Acho que ele foi 2 vezes ou 3 vezes treinador meu. Depois ele saiu, passou um período, voltou de novo. Porque eu praticamente passei em torno de 7, 8 anos só no profissional, né, jogando ali. Queria que você contasse sobre o prêmio de melhor lateral que você ganhou em 84. O Nelinho, do Atlético, tinha sido o melhor lateral do Campeonato Mineiro em 82 e 83. E seria ainda em 85 e 86. Mas em 84, o Colatina se destacou tanto que tirou o título dele. Conta um pouco disso pra gente, Colatina. No final do ano tinha sempre aquele troféu Guará, né, aquelas premiações que eles faziam. E aí ficou entre os 3, né? Eu, o Nelinho e o Carlos Alberto, que era do Cruzeiro. E aí, dos 3, eu fui eleito o melhor atleta da posição. É claro que, como eu falei, que a gente jogava contra o Atlético Cruzeiro, e o Atlético Cruzeiro, do goleiro ao ponto esquerdo, era todo jogador a nível de seleção brasileira, né? Então eu me sinto muito lisonjeado, né, em ter, primeiro, jogado contra esses grandes atletas que se apresentavam nos clubes deles ali, que representavam também nosso país pela seleção brasileira. E também fico orgulhoso de poder ter feito parte disso e ter sido eleito o melhor jogador do Campeonato Mineiro desse ano. Vamos falar agora do Vale Verde. Como foi a época que você viveu lá? Seja na base ou no profissional, era lá que vocês treinavam, certo? Ou vocês treinavam também em outros campos? A gente morava na concentração, né, no Vale Verde ali. Nós treinávamos ali no Vale Verde, na base, todos os trabalhos ali. Quando a gente não treinava ali, a gente treinava lá no Samarcã, né, que é uma das sedes sociais
do América lá na Pampulha, às vezes treinava em Pedro Leopoldo, a gente usava campo lá na penitenciária de Neves, então nós rodava muito, né? Porque o Vale Verde treinava o profissional e treinava também a base, né? Alguns da base, às vezes juniores, às vezes juvenil. Então, quando estava ocupado com o pessoal do profissional, a gente tinha que buscar campo em outros lugares para poder fazer os treinamentos. Mas a maior parte da minha vida foi dentro do Vale Verde ali, né? Com concentração, morando ali dentro, dentro da parte social que tinha ali, com piscina e tudo. Então, foi muito maravilhoso aquilo ali, vivi aquela época ali muito maravilhosa. Aí depois eu me mudei dali, fui morar lá no bairro Prado. Nós passamos a treinar no campo da polícia, no campo onde tinha o Prado ali, na Polícia Militar. Treinava lá na universidade. A gente rodava muito treinando, entendeu? Então foi uma vida maravilhosa na época da base. E também depois no profissional, que eu fui profissional, nós também usufruímos bastante do Vale Verde ali, né? E muito tempo treinava ali, morava na concentração. As concentrações para ir para os jogos do profissionais, nós concentrava no Vale Verde, tinha tudo ali. Então foi uma parte assim maravilhosa que eu tive ali com relação ao Vale Verde. E hoje, quando eu vou a Belo Horizonte, eu passo ali em frente e vejo tudo aquilo hoje ali, cheio de apartamentos, aquela coisa toda ali. Pô, aí bate uma saudade daquela época que a gente viveu, aqueles momentos gostosos e alegres, né? Que hoje, por exemplo, o América tem vários CT, né? Em todos os lugares ali na grande BH. E naquela época nós não tínhamos nada disso aí. A gente, na época ali, a gente ruiu o osso, né? E hoje o América está comendo filé mignon. Mas nós tivemos, assim, um aprendizado muito bom nesse período aí. Você ficou muitos anos no América, né? De acordo com o Carlos Paiva, o historiador oficial do América, você é o 7º jogador que mais vestiu a camisa do Coelhão, com 289 jogos. Como foi ficar tanto tempo jogando no América, principalmente porque foi uma época ruim pra gente, né? Sem títulos e tal. Conta um pouco dessa época pra gente. A gente fica feliz, né, de saber disso. A única coisa que a gente fica assim, meio chateado, né, é a importância assim que o clube não dá, né, para os ex-atletas, né. A gente até tem uns encontros que a gente faz do ano aí, de ex-atleta, e aí os caras do clube aí, que são os presidentes e diretores aí, não dão nenhuma importância, não valoriza esses ex-atletas aí que fizeram história no clube durante tantos anos aí. Hoje o América está nesse estágio, mas eles têm que olhar lá para trás, que quem começou todo esse estágio foi toda essa geração, antes de mim, da minha época, depois de mim, para poder chegar aonde o América está hoje, né? Então eles não reconhecem essa situação, né? Eles poderiam valorizar um pouquinho mais, né? O reconhecimento, fazer matérias, né, com relação a esse tipo de situação, que a gente acompanha algumas coisas no site do América ali, do pessoal das antigas, e só idolatram alguns jogadores que eles venderam, no caso o Palinha, que jogou na minha época, jogou comigo também, o Euler, outros jogadores que saíram aí, que foram para fora, para outros clubes aí grandes, para Cruzeiro, para São Paulo, né? E os outros que fizeram a história assim, eles não vejo ninguém fazendo postagem, fazendo comentário, valorizando, né, a época que nós jogamos no clube, né? Porque foram épocas difíceis, né, cara? E a gente sofreu muito, né, com relação a todas as situações, né, que o clube não tinha muitas condições de material esportivo, conduções para poder fazer translado com a gente. Então tudo isso é uma época difícil que a gente passou no clube. Mas vencemos, né? Eu praticamente, graças a Deus, não cheguei a ser campeão no América, né? Mas, graças a Deus, tenho os reconhecimentos daquilo que eu fiz pelo clube. E até hoje eu gosto e amo esse clube,
porque foi um clube que praticamente me colocou no cenário nacional, né, como um atleta profissional. Depois que a gente fez essa entrevista, em fevereiro de 2022, o América postou nas suas redes sociais uma imagem que colocava o Colatina como o quinto maior da história americana, com 304 jogos. E qual foi o pior momento que você passou na América, Colatina? Foi um dos últimos anos, né, que eu participei pelo América, no Campeonato Brasileiro, e tinha um repórter que cobria sempre o América, agora não vou me lembrar o nome dele, ele já é falecido já. Ele era americano e cobria o América. Ele escrevia numa folha de jornal aí, que eu também não vou me lembrar qual era a folha de jornal. E chegava no meu pé, perturbava e falava umas besteiras. E isso, foi um ano complicado para mim, entendeu? Que foi um ano que nasceu meu primeiro filho, e a filha, né, no caso, e eu acabei perdendo essa criança, né? Porque minha mulher ouvia muito rádio, ouvia muito e lia muito jornal, né? E ele fazia alguns comentários desagradáveis, entendeu? E justamente foi nesse período onde eu perdi essa filha, entendeu? E nós estávamos bem no Campeonato Brasileiro e na época de uma fase, uma classificação para uma outra fase, eu acabei dentro do Independência ali, nós jogando contra o Valério Doce, que caiu na nossa chave, e eu acabei perdendo o pênalti no final, né? Que eu era o batedor oficial de pênalti do América. Na minha época sempre fui eu, né? E eu sempre tive êxito nos pênaltis que eu batia. Então surgiu o pênalti, eu fui bater e bati o pênalti para fora. Aí que ele baixou em cima de mim mesmo, começou a pegar no pé. Foi, eu acho que o último ano, isso aí foi em 88, né? Que aí eu peguei e falei, não dá mais. Aí eu peguei e queria sair do clube. Aí surgiu várias situações, né? E aí também hoje, que está até hoje aí, já foi diretor, foi presidente, hoje acho que é diretor de novo, que é o Salum também, né? O Salum também já ajudou a colaborar também com essa minha vontade de sair do clube também. É de um cara meio difícil de lidar com ele, né? O Salum. Então aí houve a situação de eu sair como empréstimo, né? Aí quando eu vim aqui para Santa Catarina, que o Avaí se interessou por mim, já um ano antes, né? E aí houve uma negociação. E antes eu ia para o Paraná, eu ia para o Pinheiros na época. Aí houve um problema lá com o clube lá. E aí logo depois o diretor do clube falou que o Avaí queria me contratar. E aí o empresário que estava negociando a situação acabou entrando em contato com eles aqui, eu acabei vindo para Santa Catarina. E é onde eu estou até hoje, né? Colatina, quando você jogava, tinha alguém que era seu parceiraço dentro do campo? Aquele cara que você olhava e ele já sabia para onde você ia tocar? Conta um pouco pra gente de quem jogava com você. E do mesmo jeito, tinha alguém que era complicado de jogar? Alguém que você tinha alguma rixa ou que não gostava de jogar? Não, Sérgio, eu dentro de campo, graças a Deus, eu nunca tive problema com ninguém nos jogos, treinamentos. Nós tínhamos aqueles parceiros, como você sabe, né? Que era eu, o Idevaldo, o Adilson Gomes, falecido. Jogamos muito tempo junto pelo lado direito ali. O Cacau era um outro lateral direito, jogava na esquerda quando nós jogávamos junto. Então sempre tinha parceiro, João Batista, Heraldo, né? Luiz Carlos Ripe, Luiz Carlos Gaúcho, também falecido. Então tinha vários, Paulinho Quis. Então tem vários atletas de campo que nunca tive esse problema assim de jogar. E esses atletas sempre, um desses aí eram mais velhos que a gente, eles sempre dão apoio, dão força que a gente pudesse desenvolver o melhor do seu futebol dentro de campo, né? Mas questão de inimizade, de eu não gostar de jogar com esse ou com aquele, eu nunca tive esse tipo de problema. Fazia meu papel, minha parte de jogar, e a gente tinha que se completar dentro do campo, né? De uma maneira boa, que fazia com que cada um buscasse o seu espaço e o objetivo era um só, né? Vencer os jogos. Para finalizar, hoje em dia existe um canal da torcida americana que se chama Decadentes.
eles fazem sempre uma votação do melhor e do pior de cada partida. O melhor eles chamam de bala da partida, em homenagem ao Jair Bala. E o pior em campo eles chamam de colatina. Eu sei que você não gostou de saber disso. Mas você acha que essa pecha que colocaram em você foi por causa desse pênalti perdido em 88? Ou você acha que tem algum problema mais sério com a torcida ou com o clube, alguma mancha que ficou na sua carreira? Não, amigo, eu não... Em questão dessa situação, isso é normal, né? A minha vida dentro do América não vai apagar a minha história, não vai apagar meu brilho por causa de um pênalti perdido. Isso é normal, né? De acontecer num longo tempo que eu passei dentro de um clube e fazer o que eu fiz, né? Os números que eu tenho, né, como atleta do clube, acho que é muito pequeno. E o meu histórico não condiz tudo isso, né? Será que eu seria um jogador ruim para ter vestido a camisa do América em 280 e poucos jogos? Eu acho que não, né? Se eu fosse um jogador ruim, eu não passaria 8 anos, 9 anos dentro de um clube, né? Eu já teria sido mandado embora há muito mais tempo. Essa história minha é vestido 280 e poucos jogos, foram vestindo a camisa do América jogando como titular. Não é ser reserva, né? Então, para tu ver qual é a situação da torcida do América, eu só tenho agradecimento, né? Algumas coisas que às vezes acontecem de crítica ou vai, isso é natural dentro do futebol, né? E isso também é a minoria, né? Mas a maioria são torcedores ferrenhos. Eu só tenho a agradecer. Hoje até faço parte desse pessoal que é torcedores do América aí. Sempre que eles me ligam, perguntam alguma coisa, eu respondo, posto alguma coisa para eles aí. Então, tudo em paz, tudo tranquilo. Colatina, valeu demais pela entrevista. Você foi muito generoso. A Vale Verde agradece demais. Valeu. Pelo menos você, né, que gosta de fazer essas matérias aí, se interessou em buscar, não só eu, mas ou buscou outros atletas, ou vai buscar mais ex-atletas, para que eles também possam contar as histórias da época que eles passaram no clube, aquilo que aconteceu com eles no clube, e que você possa ter êxito em tudo isso que você está fazendo, que possa brilhantar cada vez mais o teu trabalho e também apresentar na mídia aí o trabalho que você faz com relação a sendo defensor do Clube América Mineiro. Valeu, amigo, um abração, fique em paz aí.